nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Neste 18º dia do nosso projeto Dia a Dia com Maria, no dia 18 de maio de 2020, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, meu querido irmão e minha querida irmã. Você sabia que as grandes mudanças acontecem de duas maneiras diferentes? As grandes mudanças em nossa vida? Ou por meio de um forte impacto, ou por meio da repetição constante. Pois é, o que é que você tem repetido para si mesmo durante este período que nós estamos passando neste mês, desde o mês de março e especialmente neste mês de maio em que nós estamos no nosso dia a dia com Maria? Quais são as palavras, quais são as expressões, quais são as crenças que você tem colocado em sua mente? Você sabia, meu irmão e minha irmã, que toda comunicação, tudo aquilo que nós falamos por meio das nossas palavras ou dos nossos gestos, dos nossos olhares, da nossa forma de expressão, toda nossa comunicação gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento vira uma crença. E toda crença é autorrealizável. Se você acredita, com certeza vai acontecer. Irmãos e irmãs, eu lhes peço para pensarem um pouquinho naquilo que vocês têm falado todos os dias, na forma como estão vivendo, na forma como estão passando por este período. Deus está nos dando uma grande oportunidade para a humanidade inteira ter uma grande mudança de vida. Nós estávamos caminhando rumo ao precipício, em passos largos, cada dia mais. E Deus nos dá uma oportunidade, no meio de um susto, no meio de um grande sofrimento, mas Ele nos dá uma oportunidade para nós mudarmos a nossa vida, para nós colocarmos a nossa vida nos eixos, para nós andarmos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, para transformarmos as nossas vidas. E o que nós estamos fazendo com esta grande oportunidade que Deus nos deu? Vamos então à nossa leitura de hoje para nós podermos perceber o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele coloca em nossas mãos as nossas escolhas diárias, para onde nós devemos levar a nossa vida. Eu tenho falado muito sobre isso nesses dias, porque isto é extremamente importante para o nosso crescimento, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Não só para o crescimento espiritual, mas para o nosso crescimento de vida, como seres humanos cada vez melhores, como filhos e filhas de Maria, que reconhecem o exemplo da mãe e que querem seguir a mãe. Queridos irmãos e queridas irmãs, a nossa leitura de hoje vai nos falar sobre o sofrimento no corpo místico. Está no capítulo 9, item 3, página 75 do manual ampliado e 55 do manual anterior. O sofrimento no corpo místico. A missão dos legionários coloca-os em íntimo contato com todos os homens
especialmente os que sofrem. Necessário é, pois, que conheçam a fundo aquilo que o mundo é inclinado a chamar o problema do sofrimento. Ninguém pode fugir nesta vida da sua cruz. A maior parte revolta-se contra ela, procurando desviá-la dos seus ombros. E porque isso é impossível, ficam alguns esmagados sob o seu peso. Inutilizam assim os planos da redenção, que exigem o complemento da dor, para que a vida resulte frutuosa, do mesmo modo que qualquer tecido exige o cruzamento de fios para se obtê-lo. A dor só aparentemente contraria e impossibilita a vida do homem. Na realidade, ela a favorece e a aperfeiçoa. Assim o ensina a Sagrada Escritura em cada uma das suas páginas, quando proclama a necessidade não só de crer em Cristo, mas também a de sofrer por Ele. Filipenses capítulo 1, versículo 29. E ainda, se morrermos com Ele, com Ele viveremos. Se com Ele padecermos, com Ele reinaremos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 12. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está nos dando uma grande oportunidade de conhecermos os planos da sua redenção neste período que estamos vivendo. A nossa morte em Cristo, de que fala o apóstolo, está representada por uma cruz salpicada de sangue, aquela em que Cristo, a nossa cabeça, acaba de consumar a sua obra. Ao pé da cruz e imersa em tal desolação que parecia impossível continuar a viver, estava a mãe do Redentor e dos remidos, aquela de cujas veias tinha vindo o sangue que tão abundantemente molhava a terra para resgate da humanidade. Este sangue precioso é o mesmo que é destinado a circular pelo corpo místico, conduzindo a vida até as mais pequenas células, levando a alma à perfeita imagem de Cristo, de um Cristo completo. Não apenas ao de Belém ou do Tabor, feliz e refulgente de glória, mas também do Cristo doloroso, do Cristo vítima, do Cristo do Calvário. Para que os maravilhosos frutos desta torrente redentora possam ser aplicados às almas, devemos conhecê-los. Saibam todos os cristãos que não podem selecionar em Cristo o que agrada e rejeitar o restante. Saibam tão bem como soube Maria nas alegrias da Anunciação. Ela já então sabia que não era convidada a ser somente mãe venturosa, mas também mãe dolorosa, tendo se entregado a Deus sem a menor reserva desde sempre, aceita o Cristo completo. Ao acolher o menino no seu seio, tinha perfeito conhecimento de tudo quanto estava contido no mistério. Estava disposta tanto a esgotar com seu filho o cálice da amargura, como a compartilhar com ele as suas glórias. Nesse momento, uniram-se aqueles dois corações sacratíssimos, tão estreitamente que chegaram quase a identificar-se. Foi então que começaram a pulsar no conjunto, dentro do corpo místico e em seu benefício. E Maria tornou-se a medianeira de todas as graças, o vaso espiritual, que recebe e espalha o precioso sangue do Senhor. Ora, o que aconteceu à mãe, acontecerá aos filhos.
O homem será tanto mais útil a Deus quanto mais íntima for a sua união com o Sagrado Coração, a fonte onde ele irá beber o sangue redentor para o derramar com grande fartura sobre as almas. É necessário que esta união com o sangue e o coração de Cristo abranja totalmente a vida de Jesus. Não basta que se aproprie de uma ou de outra fase. Seria tão leviano como indigno receber de braços abertos o Rei da Glória e rejeitar o homem das dores, porque um e outro são o mesmo Cristo. Aquele que não acompanhar o Cristo sofredor não tomará parte na sua missão junto das almas, nem participará da sua glória. Conclui-se, portanto, irmãos e irmãs, que sofrer é sempre uma graça, graça que, quando não cura, fortifica. Salve Maria! Irmãos e irmãs, é muito importante que nós tenhamos em mente o que essa leitura vem dizer para nós, que a graça do sofrimento, quando não nos cura, nos fortalece imensamente. Eu gostaria de contar para vocês que a minha sogra, Dona Diva, Dona Milza Malta Dantas, que há 34 anos atrás, há 36 anos ela foi diagnosticada com câncer. Logo quando eu estava me casando, ela foi diagnosticada com câncer. Naquela época, tinham muito poucas pessoas com câncer e o câncer assustava tanto que as pessoas tinham medo de chegar perto da Dona Diva. As pessoas tinham medo de serem contaminadas pelo câncer que ela tinha. Ela sentia tantas dores, ela sofria tanto, que nós sofríamos demais junto com ela. Eu era uma menina e nós ouvíamos tantas pessoas que chegavam perto de nós e cada hora nos mandavam para um lugar diferente. Vai até tal lugar, porque lá estão havendo curas. Vá até outro lugar, leve a sua sogra, leve a sua mãe, leve a sua esposa. E as pessoas se aproximavam da nossa família e iam falando cada vez mais. E numa determinada ocasião, o meu marido e o meu sogro, nós levamos Dona Diva a um lugar. Eu estava grávida do Tiago, nosso filho mais velho. Nós levamos ela a um homem, um lugar distante, separado, e diziam que ali haveria cura, que ele fazia curas espirituais, e por meio daquelas curas espirituais, as curas físicas viriam também. E nós, naquela ansiedade de querer ajudar, acabamos levando a minha sogra naquele lugar. E ela ficou lá, olhava para a gente, achava aquilo esquisito, nós também achamos o lugar estranho, não fazia parte da nossa fé, não era conforme o que nós havíamos aprendido, não era aquilo que nós vivíamos e vivenciávamos no nosso dia a dia. E quando Dona Diva saiu de lá de dentro, que nós entramos no carro, ela virou para nós e ela deu uma grande lição para nós. Ela disse: nunca mais me levem a outro lugar conforme este aqui. Eu tenho que carregar a minha cruz. Esta não é a minha fé. Não julgo as pessoas que têm esta fé, mas esta não é a nossa fé. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós temos que viver a nossa fé. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus a nossa vida. E se coube a mim levar esta cruz, carregar esta cruz, eu vou levá-la até o fim, da forma como ela deve ser levada. E Dona Diva sofrendo demais. Irmãos e irmãs, eu nunca vi tamanho sofrimento na minha vida.
porque haviam dias que Dona Diva vomitava sangue. Ela estava toda tomada, não havia mais como curá-la, não havia nada que os médicos pudessem fazer, apenas dar muita morfina para ela não sentir tanta dor. Irmãos e irmãs, foi um sofrimento enorme em nossa vida que ficou marcado no meu coração. Mas da mesma forma que foi um sofrimento enorme, que marcou, que veio com um forte impacto, aquelas palavras também vieram como um forte impacto e nos ajudou a construir a família que nós estávamos iniciando, eu, Fábio, e os nossos filhos. Primeiro com o Tiago, que estava no meu ventre, e depois com a Thaís, com o Tobias, e depois a nossa família foi crescendo, como eu já falei para vocês. Mas aquelas palavras de Dona Diva nos ajudaram a crescer, porque nós entendemos que a dor, que o sofrimento faz parte da vida. Irmãos e irmãs, eu estou contando isso para vocês porque hoje eu recebi alguns telefonemas. Não foi uma única legionária, não. Foi mais de uma. Elas me ligaram para me contar. Eu amo quando os legionários e legionárias ligam e conversam comigo e contam para mim como é que estão se sentindo. Mas essa legionária veio me contar o sofrimento de uma outra legionária por causa da dor que ela tem sentido por perder parentes tão próximos. Ela está vivendo aqui no estado do Espírito Santo, mas a maior parte da sua família é no Rio de Janeiro. E muitos dos seus familiares estão morrendo por causa desse período que nós estamos vivendo na nossa sociedade como um todo. E ela tem sofrido muito. E hoje, esta legionária perdeu uma cunhada. O filho levou a mãe até o banco, e quando ele resolveu sair um instantinho para ir ao carro buscar algo, quando ele olhou de volta para o banco, havia uma grande concentração de pessoas. E ele correu até lá para ver o que estava acontecendo, porque ele achou que fosse um assalto. Mas o que estava acontecendo é que sua mãe estava caída no chão. Ela havia tido um infarto fulminante e não teve jeito. Ela faleceu ali. E esta legionária está sofrendo tanto, e tantos legionários estão sofrendo porque estão vendo essas coisas acontecerem. Mas, irmãos e irmãs, quantas vezes nós não atraímos para nós as coisas que acontecem? Com as nossas falas, com a nossa forma de agir, com os nossos medos, com as nossas fobias, com a entrega à ansiedade, com a entrega ao desespero. Por favor, não se desesperem. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus tem falado para nós desde o primeiro dia de maio de 2020, quando nós iniciamos os nossos momentos dentro da Legião de Maria, neste dia a dia com Nossa Senhora, o que Nossa Senhora tem dito para nós: não habitate paura, não tenhais medo. Não vamos ter medo, não vamos sucumbir ao sofrimento. Vamos entregar as nossas dores, o nosso sofrimento a Jesus, para que Ele e a Nossa Senhora, para que eles possam ajudar as almas que estão perdidas, para que eles possam transformar essa nossa dor em luz. Irmãos e irmãs, é por meio de uma ferida que a luz penetre em nosso corpo, que a luz penetre em nossa alma e que nós podemos sentir a força e a presença de Deus, irmãos e irmãs. Então, o sofrimento, ele pode ser usado de várias formas. Ele pode ser usado para que a gente caia, ou ele pode ser usado para que a gente cresça cada vez mais, para que a gente reflita: Senhor, o que queres de mim?
Todas as vezes, irmãos e irmãs, que nós tivermos um pensamento de desespero, um pensamento de dor, um pensamento de, isto não vai passar, saibam que nós estamos gerando um sentimento que vai mortificando o nosso corpo, que vai fazendo com que a gente se entristeça cada vez mais. E o contrário também acontece quando são palavras fortificadoras, quando são palavras maravilhosas, quando nós elogiamos, quando nós agradecemos, quando nós damos graças por todas as coisas que nos aconteçam, não importam se sejam coisas boas ou coisas ruins, quando nós glorificamos a Deus por todas as coisas e as vemos como bênçãos e como oportunidade de crescimento, nós geramos um pensamento, nós geramos um sentimento de alegria, de satisfação, um pensamento de merecimento, de saber que nós merecemos as bênçãos que Deus tem para nos dar, mesmo em meio às dores e aos sofrimentos. Irmãos e irmãs, isso geram crenças de que nós realmente merecemos ser felizes, de que Deus olha por nós, de que Deus não nos abandona. Nossa Senhora já disse: meus filhos, eu não lhes abandonarei, estarei com vocês e por fim o meu imaculado coração triunfará. Nós vimos, queridos irmãos e queridas irmãs, como nessa leitura está falando, como naquele momento da cruz, o Imaculado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus se uniram e começaram a pulsar juntos. E estes dois corações sagrados, santíssimos, eles pulsam no corpo místico que é a Igreja de Cristo, que somos nós, eu e você, querida irmã, eu e você, querido irmão. Nós somos o corpo místico de Cristo e hoje os sagrados corações, os santíssimos corações e o sangue de Jesus, que é o mesmo sangue de Maria, porque ele só teve de carne, de sangue, foi a mãe terrena, que é Nossa Senhora, porque o seu pai é o Divino Espírito Santo. Então, o mesmo sangue que jorrou nas veias de Cristo, jorrou nas veias de Nossa Senhora. E aquele sangue que salpicou a terra, que salpicou a cruz, e que foi sendo jorrado na terra para banhar as nossas almas, para banhar as nossas veias, eles correm nas veias do corpo místico que somos nós, e nos transforma e pulsa em nós junto com o nosso coração, queridos irmãos e queridas irmãs. Aqueles que têm um pouco mais de intimidade comigo sabem que eu coloco sempre no WhatsApp, quando eu cumprimento Salve Maria, eu gosto de colocar um coraçãozinho, uma mãozinha, duas mãozinhas assim rezando e um outro coraçãozinho. Um coraçãozinho antes, duas mãozinhas e um outro coraçãozinho. Eu sempre coloco a mim rezando no meio e o Imaculado Coração de um lado e o Sagrado Coração de Jesus do outro lado. Porque eu quero estar protegida, porque eu quero me sentir unida aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Porque sem eles eu não sei mais viver, meus irmãos e minhas irmãs. Sem eles não dá mais para viver. Então eu lhes peço, não se entreguem jamais, confiem, transformem a vida de vocês, vamos transformar as nossas vidas, eu digo para vocês, mas eu digo para mim também. Vamos transformar as nossas vidas confiando no grande amor de Deus por nós. Então eu lhes peço que hoje cada um de nós vamos fazer um exercício e vamos escrever uma carta de gratidão a Deus por esse período que nós estamos vivendo, desde março de 2020,
Quando iniciamos janeiro de 2020, nós nunca imaginávamos que iríamos passar pelo que nós estamos passando. Mas nós vamos fazer com que seja oportunidade divina de melhorarmos ainda mais não só as nossas vidas, mas a vida de todo o corpo místico, de toda a igreja, de todos os nossos irmãos e irmãs. E se nós sofrermos, se as dores vierem, nós vamos entregá-las a Jesus, para que Ele transforme essas dores em graças abundantes aos nossos irmãos e irmãs que ainda não conhecem, que ainda não sabem quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora quer falar para nós hoje isso. Querido filho, querida filha, confie, porque eu estou ao lado de vocês. Então, não vamos, queridos irmãos, entregar a nossa vida e morrer de um ataque fulminante do coração, porque temos medo. Porque o que vai acontecer fatalmente se nos entregarmos ao medo e às fobias, às ansiedades e à depressão, é que vamos acabar morrendo e até adquirindo essa doença de alguma maneira, porque tudo o que acontece em nossas vidas são nossas escolhas. Você vai dizer para mim, mas Beatriz, eu não escolhi. Nós escolhemos, irmãos e irmãs, nós escolhemos sim. E nós vamos falar disso nos próximos dias, das nossas escolhas, de como nós devemos transformar a nossa vida, de como nós devemos transformar o nosso linguajar. Então vamos vigiar o nosso linguajar, a nossa comunicação. Não vamos reclamar, nós vamos agradecer. Hoje, o dia inteiro e todos os dias daqui para frente nós vamos agradecer. E escreva a sua carta de gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento que Ele está nos dando. Salve Maria! Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de nós, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos no Dia a Dia com Maria, é o nosso projeto. Este é o canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones, que agora caminho junto com vocês, para que Nossa Senhora não deixe nem que eu, nem minha família, nem nenhum de vocês cair. Se nós cairmos, vocês me seguram e eu seguro vocês. Vamos dar as mãos e pulsar como um só coração, jorrando o sangue de Cristo, que é a nossa bênção sobre cada um de nós. Graças a Deus.